uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a casa, o Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, que nos abre a porta todos os domingos às 18 horas, para a gente aqui falar de Evangelho, falar das boas novas, falar de amor, de paz, de coisas boas. Hoje o nosso tema é um tema que mexe com todo mundo, depressão e ansiedade, e a gente vai falar sobre esse assunto. Você pode mandar sua pergunta, pode fazer sua colocação. Nosso convidado de hoje, Lindolfo Neves, boa noite. Boa noite. Obrigado. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e contamos aí com apoio espiritual. Isto. Que você já disse que o amparo do alto é o que sustenta a nossa atividade de divulgação da doutrina espírita. E quiser fazer sua pergunta, sua colocação, mande sua pergunta para o nosso irmão Lindolfo, ok? Então vamos iniciar o nosso Evangelho, livro Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo, copo de água e família reunida. É hora da gente fazer o Evangelho. Você faça o Evangelho no seu lar, na sua casa, com a família, porque está convidando Jesus e a espiritualidade para adentrar o lar, para que as boas energias fluam na família e no lar, ok? Então a gente pede ao nosso irmão a ler a página do nosso Fonte Viva de hoje, por favor, e um breve comentário, por favor. Então vamos lá. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. São Paulo, 5ª Epístola a Efésios, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Perseguem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não ouvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita o serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Maravilha. Página rica, de exortação para o trabalho, Tem muito a ver já com o tema, Lindolfo? Ou seja, da depressão. Se você se deixar se abater, não. Levanta-te, erga-te e vai trabalhar. Faça a tua parte, que ela é indispensável, Temos que fazer a nossa parte. Especialmente desse tema, como você falou. No Evangelho, nós estamos no capítulo 5, terminando o capítulo 5, já estamos no item 29. É um capítulo bem longo, que é o Bem-aventurado dos Aflitos. Hoje nós vamos continuar no Provas Voluntárias do Verdadeiro Silício. E nós vamos tocar num assunto que já está entrando aí o Setembro Amarelo, que é o suicídio. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por buscar a morte no campo de batalha com o pensamento de tornar-se sua morte útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por consequência, há suicídio em intenção, ainda que não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório.
é só um pretexto para colorir sua ação e desculpá-la a seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a seu país, procuraria viver e defendê-lo e não morrer, pois uma vez morto não lhe serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar sua vida antecipadamente e sem lamento, se isso for necessário, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. São Luís, 1860. São os suicídios indiretos, né? As pessoas às vezes querem buscar, muitas das vezes é carro de corrida, esportes que sabe que pode causar, né? Pode também é um suicídio, mas aqui fala claramente de no campo de batalha, sabe, usar isso para pretexto de, né? Mas não, suicídio nunca é um caminho, nunca é a solução. Ou seja, vida. Nós estamos entrando no Setembro Amarelo e nós estamos abraçando essa campanha. Semana que vem o Rony Ricardo vai estar aqui falando sobre o suicídio, sobre os seus livros, Vida Futura, e o que foi lançado agora foi, né, Lenitivador. Vamos estar falando sobre suicídio, sobre vida, vida sempre. Então vamos fazer a nossa vibração, como a gente sempre faz. Hora da gente pensar na família, pensar em todos, orar e pedir a Deus, a Jesus. Vamos primeiro pensar no Mestre Jesus, fazer essa ligação, essa sintonia com a espiritualidade, pedindo que nos abençoe. Vamos pensar, vamos mentalizar o nosso lar, nossa casa, cada cômodo da nossa casa, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, adentrar o nosso lar. Encher de fluidos, de boas energias. Vamos mentalizar os familiares. Pedindo ao Pai que abençoe, que envolva todos nós. Vamos mentalizar os nossos vizinhos, pedindo a paz a todos, seus lares, seus familiares. Os governantes. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, nas cavernas, nos abismos, suicidas. Nossos irmãos que estão pensando nesse caminho sem volta. Pedir por eles, pedir pelos que já partiram por esse caminho, que sofrem. Vamos pedir aos irmãos que foram abortados, que abortaram. Os que se encontram nos presídios, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Os que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão. Vamos pedir, Pai, aqueles que nós fizemos mal, aqueles que nós prejudicamos, aqueles que sofrem por nossa causa, nesta ou em outras vidas. E pedimos perdão, que nos perdoe. Pedimos, Pai, que abençoe o nosso programa, nos dê entendimento, a luz, para que a gente possa levar o Evangelho, a palavra, a paz, a harmonia a todos os lares, a todos os nossos irmãos ouvintes. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que no nosso copinho de água seja colocado aí os fluidos, as energias, o remédio que a gente precisa. E já pedindo aqui pelos irmãos que estão nos leitos, nos hospitais, aí nos presídios, muita luz, muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Copinho de água. E a gente vamos adentrar o nosso tema de hoje, depressão, ansiedade. Já mandando um abraço aqui para a Sônia Conte, um abraço, Sônia. Luiz Ricardo Mendonça, Geraldo Monteiro, lá de Maceió, Marli Santos. Tema muito propício nos dias atuais, obrigado, Marli. Inês Cristina, lá de Natal. A depressão é um imenso desespero, é uma dor no peito, é uma pata de elefante no nosso peito. Eric Ribas, um abraço, Adenir Pereira. Obrigado a todos, obrigado aí pela companhia. E mande suas perguntas, nosso irmão está aqui. Lindolfo, a palavra é sua. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, uma satisfação imensa
poder estar compartilhando alguns aspectos desse tema que é tão instigante, que acompanha a humanidade desde priscas eras, e a gente vai tentar fazer uma correlação ciência e doutrina espírita. Bom, temos um ponto importante que gostaríamos de trazer à lume, que é o que Kardec comentou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, no item 8, está aqui na tela. Esse então é o nosso ponto de partida. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não pode contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria lei. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias, ou seja, entre o que a ciência produz e o que a religião dita, provém de uma falha de observação do excesso de exclusividade de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a credulidade e a intolerância. Então, a doutrina espírita, como ciência, não é? Filosofia e religião, a doutrina espírita tem um papel importante para contribuir nesse aspecto. Então, existe uma lacuna onde, principalmente através da fenomenologia espírita, existem situações consideradas, maravilhosas, que a ciência não consegue explicar, e a ciência, por outra parte, faz uma descrição de determinados fenômenos tão bem feitos que os dogmas não conseguem, portanto, sustentar uma linha de pensamento que a ciência comprova através do método científico, da descrição. Então, nessa lacuna aí, onde a ciência avança e a doutrina espírita traz aí fenômenos surpreendentes, é nesse espaço que a gente vai tentar conduzir o nosso estudo. Perfeito. Posso passar aqui? Pode. Esse aqui. Tá. Falando de ciência, de guia, de referência, nós espíritas temos as obras básicas que está aqui. Perfeito. Temos as obras complementares. Então, mostra que o espiritismo, como religião, ele não se detém num círculo fechado, ele vai além. Ele vai ampliando a sua base de revelação de informações à medida em que a humanidade também evolui no campo moral e intelectual. Mas nós gostaríamos de fazer, então, aí uma comparação, entre o conhecimento científico contido nesse manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, que está na sua 5ª edição. Então a gente vai falar aí de transtorno mental, ansiedade, depressão, suicídio, que são fenômenos, do comportamento humano bem descritos nesse manual. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do DSM-5. O que seria DSM-5, por favor? Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. É um manual americano que está na sua 5ª edição. Então, está lá na sua abreviatura em inglês. Okay. Diagnóstico Estatístico, que ele descreve também esses fenômenos considerados aí os transtornos mentais. Então, o DSM foi considerado um empreendimento gigantesco, isso está lá na introdução dele, eu estou citando a introdução, que envolveu várias pessoas que trabalham com saúde mental, estatísticos, também estão fora. Então foi um grupo muito grande que se reuniu e foi um processo que levou aí 12 anos e ele é considerado uma referência na classificação dos transtornos mentais. Então vamos lá, ele vai descrever da forma mais clara possível o que é uma ansiedade, o que é um processo de depressão, fatores que contribuem para o suicídio, entre outros. Então ele é considerado esse guia para nós que trabalhamos com a área de saúde mental, os educadores, pesquisadores, etc. Um outro ponto importante do DSM, que eu citei há pouco, é a questão da clareza. Então ele veio com um propósito, está lá na sua introdução, de melhor satisfazer a necessidade de clínicos, pacientes, famílias e pesquisadores de uma descrição clara e concisa de um transtorno mental. Então, a possibilidade de uma aflição ser muito grande, a gente pode dizer assim, que ela teria como base um não entendimento, não compreensão do fenômeno. Então, ele vem ali descrevendo quais são as características,
quais são as comorbidades, as doenças, né, associadas àquele transtorno, quais são os prognósticos, quais são as medidas de intervenção. Então, assim, um ponto que eu gostaria de deixar bem assim, evidente e que tem semelhança com a doutrina espírita é tornar claro, tornar compreensível aquilo que parece difícil. Tá, até aí tá claro? Perfeito. Vamos lá. Embora essa edição tenha sido elaborada como um guia, né, na prática do educador, do clínico, do pesquisador, eu destaquei aqui que o manual deve funcionar em uma ampla gama de contextos. Então, ele pode ser usado na pesquisa, os aspectos cognitivos, comportamentais, interpessoal e familiar. Então, é uma questão assim, muito interessante para nós, que a doutrina espírita é ciência. A doutrina espírita ela pode e deve produzir conhecimento científico. Então, a partir do modelo de descrição que está contido ali nesse manual, por exemplo, sobre a ansiedade. E se a ansiedade ela tem a sua relação com o comportamento individual, familiar, né, social, se passa pela cognição, ou seja, se a mudança de paradigma, se a mudança de um hábito, de uma rotina já pré-estabelecida de comportamento que vai retroalimentando a ansiedade ou vai retroalimentando um comportamento depressivo. Então, digamos assim, a gente tem que mudar a forma de pensar, aí tem a contribuição da doutrina espírita, e principalmente na pesquisa, né? Então, esse campo aí eu achei interessante, que é uma nuance que aproxima a possibilidade da pesquisa na doutrina espírita e a pesquisa nos transtornos mentais. Então, uma linha ali de atuação, de trabalho interessante. E ele chama assim, ele trabalha muito com a questão da depressão e ansiedade, como eu disse, é um tema sempre atual, como você mesmo falou há pouco, né, na introdução. Eu destaquei, está em vermelho também, essa questão mesmo da pesquisa, né, estimular novas perspectivas clínicas. Né? Então está ali na tela, se você quiser mostrar. Então, perspectiva clínica sugere a estimulação à pesquisa. Então, dentro da doutrina espírita, né? Como que nós podemos contribuir nessa possibilidade, né, de avançar como ciência. Então, o que seria a definição de um transtorno mental segundo o DSM? É uma síndrome, uma perturbação clinicamente significativa que afeta a cognição, afeta os aspectos emocionais, o comportamento de um indivíduo. Então, o sujeito tem um prejuízo no seu funcionamento mental, no seu funcionamento das suas capacidades laborais. Então, ele afeta a criança, por exemplo, deprimida, não vai ter um bom rendimento na escola. O sujeito adulto, deprimido, ansioso, isso também vai afetar a sua capacidade produtiva. Então, a depressão, portanto, ela é uma síndrome, ela está associada a outras características de perturbação, que geram, então, esse sofrimento individual que vai incapacitar o sujeito, vai dificultar, melhor dizendo, né? E há casos até que estão incapacitados mesmo, não tem condição de sair de casa, de trabalhar, de ser produtivo. Bom, isso vai criança, não tem idade, a depressão não tem sim, idade. Aí é que eu busquei desenvolver aqui o ciclo vital começando da criança. Eu vou me deter aqui especialmente na criança. Então, o que é um transtorno mental? Essa é uma questão importante, né? O que é um transtorno mental? Então, eu estou seguindo aqui a minha linha de raciocínio, é buscar as referências do DSM. O transtorno mental é uma resposta esperada ou aprovada pela cultura a um estressor ou perda comum, como a morte de um ente querido. Isso não vai considerar um transtorno mental. Desvios sociais, acho que eu passei 2 aqui, só um minutinho. Definição de transtorno mental, é isso que eu falei. Ele vai prejudicar o funcionamento cognitivo, afetivo, alteração de humor e as questões de trabalho, de produção. Eu coloquei o que não é um transtorno mental, que a gente não vai ver para não fugir do tema, tá certo? Doutrina espírita. Doutrina espírita entra aí. Não só a nossa filosofia, a nossa base religiosa, mas também a religião como um todo, especialmente no Antigo Testamento.
Eu trouxe aí uma citação sobre ansiedade, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, no Salmo 46. Então, já lá no Antigo Testamento, como temos Mateus, agora no Novo Testamento, né? Sobre a questão da ansiedade. Ó, não andeis, pois, inquietos. Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 34. Dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, no Antigo Testamento a gente vai encontrar também, uma citação de Mateus no Novo, a depressão no Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as angústias. A no 20 e 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Bom, ansiedade, qual seria a definição? Ansiedade é um sentimento de nervosismo, tensão ou pânico em reação a diversas situações, preocupações, frequentemente sobre os efeitos negativos das experiências passadas desagradáveis. Então, a ansiedade, a gente poderia dizer como é uma reação ante um agente estressor. Todos nós, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar esses agentes, né? Trânsito, preocupação com o trabalho, preocupação com a família. E a ansiedade, ela vai disparar reações fisiológicas no nosso organismo. Então, a ansiedade, ela e o medo, né, sistema límbico, eles são cruciais para a nossa sobrevivência como espécie. A ansiedade e o medo vão, portanto, ativar esse sistema neurofisiológico, sistema endócrino, e aí a gente vai se adaptando, vai sobrevivendo, que é a reação de luta ou fuga. Mas a ansiedade está sendo colocada como uma tensão ou pânico em reação a diversas situações, mas um processo continuado. Então, esse excesso de exposição e de antecipação a eventos que talvez nem aconteçam, né? Isso vai gerando o quê? Vai gerando enfermidade. Esse corre-corre da vida, essa disputa, essa coisa mais... Isso contribui muito, né? De uma sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser. Isso. Não é? A gente tem aí várias situações que nos colocam sobre risco de ansiedade, também sobre a questão da depressão. Depressão está lá na tabela 3 do manual, como eu citei há pouco, a minha referência está sendo sempre o DSM. Sentimentos de estar desanimado, infeliz, sem esperança, dificuldade de se recuperar desses humores, pessimismo quanto ao futuro, vergonha ou culpa difusa, sentimentos de desvalia, pensamentos de suicídio e comportamento de suicídio que afeta qualquer idade, tá certo? Bom, de novo, papel da doutrina espírita, de consolador prometido pelo Cristo. Então, a doutrina espírita contribui, né, todas as religiões, certamente, não há a menor dúvida, desempenham esse papel, mas o Espiritismo, em particular, relembra aí essa passagem maravilhosa de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim todos vós que andam em sofrimento e vos achais carregados. Então, a gente pode dizer que desse sofrimento é o pacote da ansiedade, está o pacote da depressão, está o pacote dos pensamentos sombrios que vão alimentar a ideação suicida. Então, Jesus já sabe dos nossos problemas, né? O nosso mestre. A humanidade de outrora e a humanidade atual ainda tem, com todos os progressos alcançados, essa característica, né? Então, de pesar, de sofrimentos, né? De uma maneira geral, de uma maneira ampla. Então, ele nos convida para o descanso, porque o meu jugo é suave, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus colocava bem claro, né, que nesse mundo só tereis aflições. Ele já sabia que é um planeta de provas e expiações, né, que aqui é o nosso... Né, e a Lourdes Tavares está mandando abraço, a Ana Denigres, a Maria Aparecida Lindolfo, excelente expositor, grande abraço. Muito obrigado. Mandando abraço. Bondade dela. E a Inês está perguntando o que você acabou de falar, mas você poderia dar uma floreada mais? Qual a transformação
e contribuição da doutrina nesse meio. Vou chegar lá. Okay. Pedindo para segurar a ansiedade. Isso. Segura a ansiedade. Um pouquinho só, Inês, eu vou colocar as suas perguntas daqui a pouco. Tá vendo? As pessoas querem tudo rapidamente. Calma, Inês, hoje é domingo, relaxe. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Um outro ponto também para entender esse processo é as obras básicas, né, que são fundamentais. Temos ali sobre a reencarnação, família, etc., né? Os princípios básicos da doutrina espírita. Então é o nosso guia agora, né? A gente estava falando do DSM em paralelo com o quê? As conexões que a gente pode fazer com os princípios básicos da doutrina, que estão muito bem explicados dentro das obras básicas. Certo? Bom, lá nas obras básicas tem um ponto importante que no Livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Então Kardec, ele lá no capítulo 14, ele diz que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio das pessoas. Então todos somos médiuns, somos sensíveis e sentimos isso de uma maneira mais intensa ou mais, digamos assim, educada, mais controlada. Então, pode-se dizer que, diante das questões mentais, dos transtornos mentais, a visão espírita, a gente pode ter aquilo que é nosso, causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, esse sofrimento também é coletivo, não é? Então, a gente é ansioso, continua ansioso depois que desencarna. É estressado, vai continuar estressado depois que desencarna. Então, Kardec, é muito importante essa questão, que o colorido, a expressão do meu sentimento no transtorno mental é só a minha expressão ou está conjugada com a influência espiritual. Né? Então, a gente tem uma linha tênue aí do que é meu, do que é causa anterior no processo obsessivo. A gente não vai falar sobre obsessão agora, mas é um ponto importante que certamente você tem aqui outros momentos que se fale da obsessão. Então, a questão do sofrimento psíquico acontece na mente. E o pensamento é vida, como dizia, né? Como diz Emmanuel, né? Então, essa influência que causa sofrimento psíquico, Kardec deixa claro aí, das questões atuais e das questões anteriores. E nós somos médiuns. Então nós somos sujeitos, né? Somos sensíveis nessa relação do que pode ser meu e do que pode ser do outro. E aí o sofrimento está acompanhando a humanidade de outrora, como nós comentamos, né? Desde o Antigo Testamento, com as citações que a gente fez, dos apóstolos no Novo Testamento, lembrando que são apenas pequenas contribuições, porque em Atos dos Apóstolos a gente vai encontrar, das epístolas de Pedro. Então, olhar o Antigo e o Novo Testamento, a gente vai encontrar muita referência, mostrando o quê? Que esse sofrimento acompanha a atualidade. Então, nós temos aí uma ideia, né, do ciclo vital e nós escolhemos, então, o período da infância para começar a nossa apresentação. Então, os transtornos de humor, aí eu volto para o guia que é o DSM. Ele nos dá uma ideia, né, de que as pessoas possam ter depressão é bastante assustadora quando se diz respeito ao período da infância. E aí, eu gostaria de dar um destaque aqui para essa obra fantástica, que é a Psiquiatria da Infância e da Adolescência, que eu além do DSM, daqui para frente agora, eu vou trabalhar muito com essa obra, são autores diversos, então tem profissionais de diversas áreas, Psiquiatria da Infância e da Juventude. E eu gostaria vou reler aqui esse aspecto que ele fala da depressão, dos transtornos de humor, dos autores. A ideia de que as pessoas possam ter depressão é bastante assustadora para a maioria das pessoas, porque vai de encontro... Aqui, depressão na infância, o texto ficou erradinho, que depois eu corrijo.
Porque existe uma fantasia em relação da infância, né? Uma ideação de que a infância é um tempo mágico, de que é um tempo de felicidade, é um tempo de folguedos, né? De brincadeiras. Então, há-se no imaginário das pessoas uma fase que a criança não sofre. Mas, no entanto, a gente encontra depressão também na infância, né? E o que é pior da infância é que a criança, muitas vezes, ela não tem a capacidade de verbalizar, de expressar o que está acontecendo com ela, muitas vezes como adulto tem. Então, vamos lá. Então, achei assim, interessante que esse autor os autores trazem sobre dados, né? Nos Estados Unidos, a incidência de depressão em crianças de 3 anos é estimada em 1,3%, aumentando para 5,4% aos 6 anos de idade. Então, uma quantidade grande. Entre 13 e 14 anos, apresenta uma incidência de 8,4%, enquanto entre 17 e 18 anos, apresenta uma incidência de 15%. Aumenta muito. Então, a gente vê, naquela figura ali que eu coloquei do ciclo vital, que a depressão vai acompanhando as fases da infância, chega a adolescência, vida adulta, velhice, se não houver uma morte trágica, uma morte violenta nesse caminho. Então, o papel da religião é importante aí, no sentido de sustentar emocionalmente, apoio espiritual essas pessoas. Mas queria fazer uma pergunta. Eu estou vendo ali que vai aumentando, né, o índice, o percentual ali. E chega na adolescência, dá um salto muito grande. Será que é por causa dessa coisa do consumo que nós falamos, assim, de novo, que vai querer mais, ele não consegue, vê a mídia, oferecer aquilo tudo, não consegue, se deprime? Tem alguma coisa a ver? A psicologia do desenvolvimento, ela vai estudando que assim, o corpo vai mudando, especialmente o cérebro, né? Então, na fase da adolescência, o córtex pré-frontal, que ele é mais, ele tem uma função muito voltada para o comportamento, para se alcançar determinadas metas. Essa maturação do cérebro não está completa ainda na fase da adolescência. Então você tem uma explosão hormonal, você tem os hormônios, estão a descoberta da sexualidade, são muitas coisas que estão acontecendo dentro do seu próprio organismo. E o cérebro ainda não completou o seu processo de maturação. Então, o que a gente vai encontrar na adolescência? O apelo para outras experiências, muitas delas sensoriais, na questão da sexualidade, da bebida sensorial, né? Bebida, álcool, etc. Então, ela realmente aumenta muito, você viu aí, né? E a questão do gênero também, que ela é 2 vezes mais comum em adolescentes do sexo feminino. Então, a mulher é mais sujeita às questões relacionadas à depressão. Alguém me fala quando falta 5 minutos, me dá um toque. Okay. A pesquisa também em Santiago, no Chile, com 792 crianças e adolescentes. A incidência da depressão também aumentou, 3,8%, quase 4% em crianças de 4 a 11 anos e 9,3% em adolescentes de 12 a 18 anos. Uma pesquisa em São Gonçalo, no Rio, crianças de 6 a 8 anos, quase 10% delas sofriam de depressão. E entre 9 e 10 anos, 13%. Então, essas crianças vão para a escola. Esse problema de saúde mental é gravíssimo. Então, as escolas têm que estar preparadas para lidar com essas questões. A família tem que estar preparada. Todo o aparato, de saúde mental, de apoio à infância e juventude, tem que ter profissionais qualificados, habilitados para lidar com esses transtornos. Então a criança fica dentro de sala de aula, vai para a escola e aí ela não consegue o quê? Ela não consegue acompanhar o ritmo de progresso e desenvolvimento das pessoas. Naturalmente a gente vai ver aqui que as causas da depressão são multifatoriais. Coloquei essa imagem aí que é muito interessante, que está sendo divulgado pela ONU. Sugiro que os amigos que nos assistem, que nos veem, sigam a ONU pelo Instagram. A ONU tem assim uma campanha de valorização da vida muito importante sobre depressão. Então sucintamente, solicitando ajuda, procure ajuda se você perdeu o interesse e prazer, energia reduzida, ansiedade, distúrbio do sono, alterações de apetite, sentimentos de culpa, baixa estima,
um erro ali grave de português, não existe baixa autoestima, baixa estima. E falta de concentração. Lá no Instagram, ela faz um comentário, né, de que a depressão transtorno mental comum são mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrendo desse problema. A maior causa de incapacidade global e as mulheres são as mais afetadas que os homens. No nível mais alto, a depressão pode levar ao suicídio. Os especialistas dizem que existem tratamentos psicológicos, farmacológicos para a depressão. Então, as terapias vão desde a cognitivo-comportamental a outras mais direcionadas em relação à infância. Então, a depressão é um problema sério, muito sério. Lindolfo, desculpa. Os jovens, adolescentes, essa questão de ficar celular, trancado, isso contribui? Não necessariamente. O mundo mudou, o mundo é assim. A gente está o tempo todo exposto à estimulação virtual. O trabalho é virtual. Tudo é questão de limite. O excesso é que gera problema. O excesso. É porque na nossa infância a gente ia pra rua, jogava bola, nadava, fazia muitas coisas. Então, não sei. Então... Entendi. A gente vai falar sobre isso. Tá bom. Você me lembra disso novamente. Então, siga lá. Você está falando da exposição continuada a uma mesma situação. Jogos eletrônicos. Mas vamos lá. Depois a gente volta. Isso. Então, eu falei dessa questão está no ambiente da ONU, né? Depressão e idade escolar. Então, a gente estava falando que essa criança, naquele percentual ali, que a gente foi vendo, que você disse, foi aumentando para adolescentes, a criança ou adolescente já está no ambiente acadêmico, ela vai para a escola. Então, na idade escolar, a partir dos 6 anos, a depressão está fortemente associada a fatores psicossociais, quer dizer, é a dinâmica familiar, a relação pai-mãe, pai-filhos, pobreza, questão econômica é um dado muito importante. A gente vê que a preocupação da ONU também com o êxodo das pessoas que fogem da guerra, os mais prejudicados são as crianças. Então, a pobreza, a miséria, dificuldades financeiras, problemas de saúde, problemas sérios na família, né? Divórcio, violência física entre os pais ou entre os pais e a criança, a violência psicológica, que pode ser o bullying, pode ser o pai que trata os filhos, você é burro, você não aprende, né? Esses estigmas que são colocados nas crianças, que é muito grave, como você falou, o abuso físico e o sexual. Então, infelizmente, a criança está exposta a isso tudo. Mídia, então, tem um papel fundamental nessa exposição à mídia. Sim. A mídia faz para você um mundo fantasioso, aí você não alcança aquilo, você não tem aquilo, deprime. A criança... a gente vive na sociedade que estimula o consumo, ter ao invés de ser. As características clínicas da depressão na infância e na adolescência, de novo, sempre lembrando que eu estou seguindo essa obra-prima, essa pérola, publicada pela editora Sinopsis, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, um guia para iniciantes. Então, qualquer pessoa pode ter acesso, comprar, é o conhecimento. A questão do conhecimento está aí. Então, os principais critérios, humor deprimido ou irritado, no mínimo por 2 semanas. Então, a pessoa continuamente, 2 semanas no mínimo. É aceitável. Passou disso, se preocupa. Sim, passou disso já, até 2 semanas já é muito, eu acho. Mas há 2 semanas é irritação ou sintoma, né, de depressão mesmo. Perda do interesse ou do prazer nas atividades, ganha peso ou perde peso, insônia ou dorme demais, retardo ou agitação psicomotora, fadiga ou falta de energia, sentimento de culpa, desvalorização, diminuição da capacidade de se concentrar, dificuldade na capacidade de tomar decisões, pensamentos de morte ou suicídio. Então a gente está falando de novo, infância e adolescência. Pensamento suicida está lá presente. Então, segundo os critérios do DSM, tem que ter 5 ou mais desses sintomas, tá bom? E aqui o de baixo, vamos ver aqui, você vai sair. Tá. Característica da depressão antes da adolescência.
Então, na idade pré-escolar seria tristeza, irritabilidade, culpa, desinteresse em brincar, alterações do sono, do apetite e do peso. Na idade escolar, tédio, solidão, tristeza, falta de concentração, irritabilidade e desobediência, somatização como cefaleia e dor abdominal. Então a gente vive hoje numa questão assim, muito complexa, porque os pais acham que é a escola que tem que educar os filhos. É, a responsabilidade. Quem que educa os filhos? Está lá o Wagner, né? Nosso pais, professor. Quem que educa os filhos? Os pais, né? A educação, ela é participativa. A escola faz uma parte, os pais fazem a outra parte, a contrapartida. A escola de evangelho contribui. Então, é multifatorial, mas quem maneja o processo de educação são os pais. Então, não é a escola, não é despejar o filho na escola para a escola fazer a... Entendeu? Tem que ter... É um processo colaborativo, participativo, colaborativo, com certeza. Então, a gente já identifica aí no pré-escolar e na criança em idade escolar quais são os sintomas que estão expressando um quadro de depressão e de ansiedade, voltando nesse ponto, que pode levar ao suicídio ou a comportamentos chamados disruptivos, comportamento de enfrentar, um comportamento positivo, um comportamento desafiador. A gente encontra isso também. A gente encontra aí outros fatores que promovem a depressão, como uma ansiedade dos pais que se separam, da negligência dos pais no cuidado dos filhos. Sobre essa questão da negligência, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de Santo Agostinho falando sobre a função dos pais no processo de educação como se fossem jardineiros. Cuida do seu jardim. Não tem que estar florido? Então vamos cuidar do jardim e às vezes descuida dos próprios filhos. Então, uma analogia muito interessante, que a gente vai buscar aqui essa referência, essa citação. Então, a negligência dos pais é um fator que promove depressão. Então, você vê crianças que têm tudo, só não tem a atenção dos pais, não dá tempo. Trabalham demais. São os pais ausentes que dão presente, mas não se fazem ausentes presente. Que dão presentes e não se tornam presentes. É isso aí. Veja bem, aí tudo depende, vamos voltar, da qualidade da relação. Então tem pais que trabalham muito, mães que trabalham muito, mas o tempo que está com os filhos... Se doa, se entrega. Isso, é essa qualidade que a gente está falando. Negligência não é cuidado, negligência, quem ama cuida, né, diz o ditado. E a questão da bipolaridade, que não vai dar tempo da gente se aprofundar nisso também. Então, essas consequências a gente vai encontrar, né? Os prejuízos no processo adaptativo, os efeitos colaterais, os efeitos danosos, perniciosos desse quadro de ansiedade e depressão, a gente vai encontrar também, né? Como possíveis causas no rebaixamento intelectual. Então, as crianças que têm já uma dificuldade de acompanhar a turma, tá? Um QI médio inferior, um QI limítrofe, um QI extremamente baixo. Então, essa criança dentro de sala de aula, ela não acompanha o mesmo ritmo da turma por uma outra questão que a gente não vai abordar aqui agora, que são os transtornos intelectuais. Isso também causa depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade... Tem quanto tempinho? Temos 5 minutos. Tá? 5 minutos. A depressão e a ansiedade é daqueles fatores que a gente falou, causais da depressão, separação, negligência, etc. Então, a criança também que sofre esses efeitos, desarmonia no lar, todo tipo de violência que ela está exposta, isso também vai prejudicar no seu processo de aprendizagem, como a descalculia, problemas de leitura, escrita, dislexia. Bom, vamos aqui avançar nos nossos 5 minutos finais. Em outro momento a gente fala aí de sistema límbico, não vai dar tempo. A gente vai ter que voltar outra hora aí, dividir, isso. porque nesses 5 minutos. Estou com várias perguntas aqui, várias coisas, mas faz os seus 5 minutos que eu quero te fazer umas perguntas aqui ainda. A gente vai avançar um pouquinho só, mas a gente vai...
Então, para a nossa reflexão, contribuição da doutrina espírita, né? Parentesco e filiação, que são as questões 203 a 206, muito importante. Aos pais espíritas, aos que são simpatizantes da doutrina espírita, aos que não são simpáticos à doutrina espírita, deixa o rótulo, o preconceito de lado, vai lá, pega o livro dos Espíritos, estuda essa questão, né, as questões 203 a 206, parentesco e filiação. Porque hoje a ciência, né, vou voltar aqui, ó, DSM, esse livro, fala muito do fenótipo, fala muito da herança genética. Mas lá Kardec, já lá tanto tempo atrás, fez perguntas sobre parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, que também continua essas perguntas, esse inquérito que ele vai fazer dessa herança que nós trazemos nas relações familiares. Vamos entrar agora nos remédios, né? O que é a doutrina? Profilaxia, remédio. Isso aí, o que a doutrina espírita oferece a nosso dispor. O Evangelho no lar, sempre, 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 sempre. Evangelização da infância e da adolescência. Colocar a criança cedo na evangelização já vai ajudar muito. Eu diria se colocar, porque os pais também têm que estar presentes. Presente. Né? Porque tem pais que colocam as crianças... Volta só para pegar. Isso também não é solução. Né? Uhum. Agora, eu gostaria desses minutos finais, destacar o que a doutrina espírita não é papel dela em relação a esse tema. Né? Assim como no DSM estava lá, o que não é transtorno mental. Então, voltando, a doutrina espírita tem um papel maravilhoso de educação, né? Com a evangelização no todo. Mas o papel da doutrina, nesses casos, é não criar expectativas. O que eu quero dizer como criar expectativas? Não, se você assistir... Eu tenho um programa aqui de atendimento fraterno que você tem que assistir tantas palestras, você tem que assistir, criar expectativa nesse sentido, você vai tomar passe, você vai melhorar, você vai ficar curado. Né? Obviamente que a intenção das casas espíritas, nesse sentido, é de promover o que? O bem-estar, o acolhimento. Mas o que se passa na cabeça das pessoas? Essa que é a questão. Então, às vezes, é importante ser claro de deixar assim, essa orientação para a pessoa, que a doutrina espírita não substitui uma prescrição medicamentosa. O atendimento fraterno não substitui a psicoterapia, a psicoeducação da família. Então, são essas pílulas, né, que a gente precisa ter do entendimento de que aqui a gente tem uma contribuição importante do passe, da prece, da evangelização, mas sem que se crie expectativas que o sujeito vai... Ou seja, a casa tem que estar preparada para colocar, você vai fazer um tratamento por tantas semanas, mas não te garante a cura e procura um profissional. Sim, isso aí. Então, a doutrina espírita soma. Ela não pode o quê? Criar expectativa, lógico, eu não tenho a menor dúvida que se faça isso. Mas, às vezes, é bom reforçar isso com a pessoa para que ela não tenha o entendimento, a ilusão de que aqui ela vai estar curada. Sabe como a gente vê isso? A repetição contínua de pessoas que vão na vibração, no atendimento fraterno. É contínuo. Porque ele acredita que... Os papapá, assim que a gente chama. Só o apoio espiritual vai suprir, e na verdade não é assim. Outro ponto também que é crônico, que eu acho assim, que é muito importante para todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós passamos por depressão, nós passamos por ansiedade, todos nós passamos por isso, né? E a gente tem que saber lidar com a perda, com o sofrimento. Então não tem como, nós não estamos indênes, né? Nós não temos a certeza de que não vamos sofrer. Então a gente tem que estar preparado para o sofrimento. Preparado para a dificuldade. Então, um ponto o que eu gostaria de destacar, que nós, trabalhadores, não venhamos a desistir das tarefas que nos competem, porque estamos tristes, porque estamos deprimidos, porque estamos ansiosos. A gente não pode. Então, apesar da depressão, com ansiedade, e apesar disso tudo, a gente não pode desistir do trabalho. A gente tem que pôr a mão na massa, seguir em frente, confiar em Deus, confiar nos amigos espirituais e fazer a nossa parte.
Acho que terminamos aqui, né? Não, vamos lá, tem umas coisas aqui. Alessandra Nascimento, a Sandra D'Amato diz assim, excelente esclarecimento, muito bom. Kelly e Adriana, um abraço. Sebastião Silva. A Inês, excelente indicação do livro, amei. A Inês, né? A Inês faz várias perguntas. Geraldo Monteiro, Rosângela, Inês, todas essas descobertas são terríveis e nos autistas, ela faz muita correlação com o autista, porque olha só. Não dá para abordar. Tem um sobrinho autista moderado, não verbal, autistas sofrem com depressão, ansiedade, entre outros sentimentos. Né? A Isabel Cristina, um papo muito gostoso, muito bom. Solange Helena, Machado, Marli, vamos buscar nas entrelinhas do ser. Às vezes o outro não quer pôr fim à vida, e sim na dor que assola, isso mesmo. Sejamos um ponto de luz na vida do outro. Né? A Inês fala muito sobre a questão das coisas. Vamos falar dos remédios então. A evangelização, culto do evangelho no lar, o evangelho no lar. Os remédios são apoio multidisciplinar. Sempre. O que é apoio multidisciplinar? É do clínico, da medicação, seguir, adesão à medicação. Estou ansioso, estou deprimido, tenho que fazer uso de remédio. Então, adesão ao clínico, né? Apoio multidisciplinar, que é a educação, o educador físico tem um papel muito importante. Um médico me passou isso, ó. A educação física, a questão da alimentação, né? A questão da terapia, da psicoterapia, da terapia ocupacional. São vários profissionais envolvidos que estão promovendo bem-estar para a gente. Então, a doutrina espírita, a gente tem que entender, você precisa disso. Vem para a casa espírita, vem trabalhar, vem servir, vem ser trabalhador de Jesus, mas não descuida dos cuidados que você tem que ter. Nós estamos no seminário do Divaldo agora, ultimamente, ele frisou isso. Procure o profissional. Procura o psiquiatra, psicólogo, procura o profissional, porque ele vai te ajudar. Eu só gostaria de destacar isso, que é sempre multidisciplinar. Então, você tem fono, você tem da terapeuta ocupacional, você tem que ter o educador físico, você tem arte-terapia, você tem, assim, vários profissionais que fazem uma graduação, fazem uma especialização para ajudar o outro. E a doutrina espírita é isso aí, ó. Vou dar uma de Lindolfo agora. Abaixa a cabeça, trabalha, que no trabalho a gente vai ver que a nossa dificuldade é mínima. Quanto mais você trabalha, mais você sente o peso das suas aflições. Então, o convite aí, a Universidade Espírita nos oferece o quê? Uma literatura vasta, a gente conhece muito, né? Com as obras complementares, além das obras básicas, obviamente, a literatura do Divaldo, Joana de Andes, que trabalha a questão, né, da psicologia. Psicológica. A série, né, essa série que você citou. Então, é a gente trabalhar e não desistir, não entregar os pontos. A oração, santos remédios, passe, água frutificada e não a página de hoje, né? Levantar e trabalhar, isso. Remete muito a isso. Né? Tu vai marcar um outro dia para a gente abrir mais, que o campo é muito vasto, tem várias. Continuar. Da adolescência para a vida adulta. Para a gente voltar e falar. Um abraço a todos. Nós vamos falar agora um pouquinho da agenda e eu peço você, por gentileza, no final, você fazer a prece para a gente de encerramento, tá? Vamos falar da agenda aqui. A gente começa falando do Setembro Amarelo, né, que começa agora já, semana que vem o nosso programa já vai falar sobre o suicídio. Nós vamos estar trazendo o Rony para falar, por favor, Francisco, mostrar aqui, dos 2 livros do Rony, vai estar falando sobre Vida Futura, sobre a vida futura, que é importante, a morte não existe, a morte do corpo, e sobre um novo livro, Lenitivador, que é para a família, pessoas que têm problemas com a causa. Depois nós temos aqui um curso online de evangelização pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB. Então tá aí, quem quiser fazer esse curso aos evangelizadores, procura aí no site da FEB, tá ok? Temos uma tarde de torta em prol dos animais, né? Também a gente gosta de divulgar porque é um programa espírita, mas a gente se preocupa muito com as causas dos animaizinhos, nossos irmãozinhos, na loja maçônica, dia 31/8. Vai acontecer em Volta Redonda o Encontro da Juventude Espírita, dia 29 e 30 de setembro, vai ser lá no Irmãs Ilá. A inscrição já passou, mas entra no site aí no facebook.com.egbr, talvez dá tempo de fazer sua inscrição ainda.
Primeiro encontro do Centro Espírita André Luiz, nós estivemos lá hoje de manhã, no Café com Comunicação, hoje de manhã um seminário lá sobre a questão da comunicação, e hoje agora ele está apresentando para a gente a Pedagogia da Virtude com Rosana Bardil, e depois Necessidade e Circunstância, o Encontro com Deus, também com Ricardo Bardil, marido e mulher, dias 1º de setembro aí, ok? Primeiro encontro do CEAL. A UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda, trazendo Vinícius Lara, também para 1 e 2 de setembro, várias casas espíritas com seminários e palestras, temas sobre mediunidade, festim de bodas, os níveis da consciência. O Centro Espírita Caminho da Luz está trazendo aí para um seminário, né, Lúcia Moisés, que é expert na evangelização, terceiro encontro de evangelizadores, tem que fazer a inscrição, 3343-1101, telefone do Caminho da Luz. Primeiro encontro nacional de evangelizadores espíritas, vai ser em Guarapari, Vitória, Espírito Santo, inscrição também pelo site da FEB. Um jantar árabe que vai acontecer dos nossos irmãos da PAI e com parceria, né, com o Lindolfo, deixa eu ver, Eurípides Barçanufo, pessoal lá de Barra Mansa, jantar árabe, R$35 para ajudar o pessoal, nossos irmãos da PAI. Almoço solidário das irmãs lá do Melhores do Amor, R$15 no Náutico, dia 30 de setembro. Todos os sábados pela manhã, a Lúcia promove na Livraria Espírita Girassol encontro literário, pega uma obra e se conversa, se debate o tema ali. Com R$5 você pode ajudar na Feira do Livro Espírita, 2 cafezinhos mensais, ou adquirindo a camisa da Feira do Livro Espírita, por R$15 cada. Nós vamos comprar a nossa, se Deus quiser. Eu fui à Feira do Livro Espírita, eu fui e vou nas próximas, se Deus permitir. O Grupo Espírita, o Grupo Viver está precisando de voluntários, 3341825258. E lembrando que todos os sábados aqui no Grupo Espírita Liseiros do Mestre tem também palestra com passe a partir das 15 horas aos sábados. Essa é a nossa agenda, o nosso tempo esgotou, a gente vai convidar o nosso irmão Lindolfo a voltar outro dia, uma outra data, para expor esse tema, né, mostrar pra gente a depressão, a ansiedade, são coisas que a gente tem que falar sempre, falar muito, 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 e que levam ao suicídio, muitas das vezes, né? O canal pode ser lá. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Te agradeço aí o seu carinho, a sua colaboração, e por gentileza faça a prece. Tem 2 minutinhos se você quiser falar mais alguma coisa que você acha importante aí para ressaltar o tema. Agradecer muito o convite, o honroso convite, e a gente tem na doutrina espírita muita referência bacana para fazer, né? Outros colaboradores, outros oradores estarão aqui, reforçando a importância, né, da gente ter uma prevenção com relação a esse tema, que vai vir o mês setembro amarelo. Ok. Então vamos lá, vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, nosso amigo espiritual de todas as horas, agradecendo aos companheiros da Vida Maior que nos acompanham a todos, a essa casa em particular, ao trabalho que aqui é desenvolvido, a todos os nossos irmãos, familiares que nos assistem à distância, em vários pontos do Brasil, do mundo, que cada pessoa, cada lar receba essas energias que vêm do alto em benefício do nosso apaziguamento espiritual. Que as nossas dificuldades, os nossos anseios, ainda por questões materiais, as aflições do dia a dia, nós encontremos em Jesus, o médico das almas, que nos oferece o pão que mata a nossa fome, a água que nos dessedenta, porque em Cristo seremos capazes de nos levantarmos e caminharmos seguindo adiante. Mas seguindo adiante renovados no pensamento e no sentimento, seguindo adiante na certeza de que nós temos a oportunidade maravilhosa da encarnação em curso, de sermos artífices da paz e da boa vontade. Então, que cada um que está nos acompanhando receba com convicção as bênçãos do alto. E assim, genuflexos, pedimos ao nosso Mestre em prece que nos ilumine sempre. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e bondade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis entregues às dificuldades, oriundas das nossas imperfeições, e livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muitíssimo obrigado, Senhor. Sim, sim.